Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 47 minutos. Já acerta o seu relógio junto com a gente aqui no Bahia Meio Dia. Você acompanha imagens ao vivo nesse momento de Itabuna. Você está vendo o movimento aí agora nesse momento na Avenida Juraci Magalhães. Trânsito bem tranquilo essas 11 horas e 47 minutos. Tem também imagens ao vivo nesse momento de Ilhéus. Você acompanha esse trecho aí que dá para ver uma parte da Baía do Pontal, o acesso para a Avenida 2 de Julho, também com trânsito bem tranquilo nesse começo do nosso Bahia Meio Dia. Já vamos então chamar os principais destaques desta edição. Foram identificados os 2 jovens que morreram afogados ontem em Porto Seguro. Já dou bom dia aqui a Marcelo Jaguaribe, que está acompanhando esse caso. Muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Isa, para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Infelizmente, uma verdadeira tragédia esse afogamento que aconteceu no final da tarde de ontem. Os corpos dos 2 jovens que já foram identificados seguem aqui no Departamento de Polícia Técnica. Familiares aguardam a liberação para poder fazer o velório, também o sepultamento dos 2 jovens. Eu conversei inclusive com a mãe de uma das vítimas, que trouxe detalhes dos últimos momentos da vítima antes de ir para a praia. Ela confessou, que ter sentido um aperto no coração quando ele disse que ia para a praia. É um depoimento muito forte, viu, Isa? Já eu retorno com mais detalhes sobre essa situação, com a identificação desses 2 jovens e a atualização de número de óbitos aqui em Porto Seguro por afogamento. Combinado, Marcelo, até já. E olha, a polícia descobriu uma plantação de maconha em Ilhéus. Ao todo, foram 480 pés da droga que foram encontrados em uma roça numa área de zona rural. Os detalhes você confere daqui a pouco. E 2 homens foram presos em flagrante em Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, eles planejavam arremessar celulares e cabos para dentro do presídio. A ação foi frustrada durante uma abordagem policial e todo esse material que você está vendo aí na tela foi apreendido. Termina hoje o prazo para o pagamento antecipado do IPVA 2026 com 15% de desconto. É um desconto que favorece a gente, É um desconto bem significativo, 15%. Mediante a quantidade de carros, no final das contas, para mim, se torna viável. Ele ainda pode pagar com 8% de desconto no vencimento da primeira, como se fosse o primeiro parcelamento, por exemplo. Março, placas 1 e 2. Então, nessa data de março, ele ainda poderia pagar à vista o imposto com um desconto de 8%. Ou ele pode parcelar em 5%, considerando que ele tem que pagar a primeira parcela ainda nesse vencimento da primeira cota. E vamos falar também sobre a dor do luto. A perda de alguém querido causa dor profunda. Mas quando o sofrimento se torna intenso e persistente, é preciso buscar ajuda profissional. O luto, ele traz para a gente uma desorientação. A gente fica perdido, não sabe o que fazer. A pessoa mais importante da minha vida, um companheiro de mais de 33 anos de casados, eu tive que aprender a viver. É um processo que envolve choro, saudade, tristeza, pode ter até alteração de padrão de sono, padrão alimentar. E é um processo que ele tende a melhorar de forma progressiva e natural. O Corpo de Bombeiros da Bahia já registrou cerca de 4.000 ocorrências só nesse comecinho do ano. E os acidentes domésticos estão entre os chamados mais comuns. O Corpo de Bombeiros ele atua em vários segmentos, E quando se fala em acidente doméstico, às vezes as pessoas pensam na indústria como um local de grande risco. Mas assim, o acidente doméstico, a cozinha é um dos lugares que mais acontece acidentes. Então a gente tem aí desde queimaduras, vazamento de gás, intoxicação, A pessoa que coloca um anel no dedo não consegue retirar esse anel, então de repente ela vai se deparar no hospital com o dedo inchado, o médico fala assim, olha, a gente não tem o que fazer, procure o Corpo de Bombeiros. E olha, vamos mostrar também que começou hoje a distribuição de doações arrecadadas na campanha Volta às Aulas Solidária da Rede Bahia. Esta manhã, alunos de 2 escolas aqui de Itabuna já foram contemplados. Para mim e para as várias mães aqui, é um prazer, estar recebendo esses kits, porque nem todas as mães têm condições, Eu mesmo tenho 4 filhos, tenho 5, mas um ainda não estuda. Mas para mim esse mês foi um pouco puxado, E a gente agradece, a todos. Eu fiquei feliz
E eu queria agradecer muito a vocês por ter trazido esse material. A quem não tem, né, que os pais não teve condições. E ainda falando de volta às aulas, você vai ver dicas de opções saudáveis e atrativas para montar a lancheira da criançada. A gente vai tentar oferecer algo mais assim, mais saudável, mais frutas, mais do que ele já está habituado em casa. O pão de forma a gente pode fazer a pizza, pode mandar como sanduíche, mas você pode fazer um pastel, né? A gente vai usando a criatividade. Porque não adianta você colocar uma lancheira extremamente 100% saudável e essa criança não comer e a lancheira voltar, toda essa criança voltar com fome da escola. E a gente vai falar também do pré-carnaval de Salvador. Xande Harmonia comandou a melhor segunda-feira do mundo. Segunda-feira boa é assim, com a harmonia do samba em Salvador, em fevereiro no carnaval. Olha, tem gosto de Bahia, do molho do baiano e da baiana. Primeira vez no carnaval e no pré-carnaval da Bahia, sou do Rio. Pois é, e chegou aquela hora do convite especial. A gente lembra que você também faz parte do Bahia Meio-Dia. Então manda uma mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, 999811374. Coloca seu nome, o bairro, a cidade, participa junto conosco, manda aquele parabéns, mostra onde está nesse momento, ou uma situação que está incomodando aí no seu bairro ou na sua cidade. A gente está aqui para receber a sua mensagem e contamos com a sua participação. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta no BMD. Horas e 56 minutos, de volta ao seu Bahia Meio-Dia. Foram identificados os 2 jovens que morreram afogados numa praia em Porto Seguro. Esse caso foi na Orla Norte e Marcelo Jaguarivel volta trazendo as atualizações para a gente. É com você, Marcelo. Pois é, Isa, essa tragédia aconteceu no final da tarde de ontem, na segunda-feira, na Orla Norte aqui de Porto Seguro, ali próximo à arena, o complexo de esporte e lazer Mamagaia. As vítimas foram identificadas como Pedro Henrique Farias Souza, de 18 anos, e Juan Alves Batista, de 21 anos. De acordo com as informações que recebemos, testemunhas visualizaram eles dois e um terceiro amigo entrando no mar. E aí, depois daí que eles estavam lá dentro do mar, dentro da água, brincando, eles começaram a ouvir chamados por socorro. Foi nesse momento em que ligaram para o Corpo de Bombeiros e também para o SAMU. O Corpo de Bombeiros chegou, realizou o resgate e o SAMU ainda tentou manobras de reanimação nos 2 amigos, mas infelizmente não resistiram e acabaram morrendo ainda na praia. O terceiro amigo, o terceiro jovem que estava com Juan e com o Pedro Henrique, ele foi retirado da água com vida, sobreviveu ao afogamento, após receber ali os atendimentos do SAMU. O Juan e o Pedro Henrique eram moradores do bairro Mercado do Povo. Os corpos deles ainda estão aqui no Departamento de Polícia Técnica. Familiares aguardam liberação para poder realizar o velório e o sepultamento. Eu conversei agora há pouco com a mãe do Juan, uma das vítimas, o Juan, que tinha 21 anos, e ela, com muita força, mesmo abalada com tudo o que aconteceu após a perda do filho, conseguiu nos dar um depoimento sobre os últimos momentos com o filho dela e como está esse coração dela agora, viu, Isa? Vamos acompanhar a fala dessa mãe. Ele estava deitado no quarto, mexendo no celular. Em seguida, os colegas mandou mensagem para ele, avisando que eles iam para a praia. Ele já tinha o costume de frequentar essa praia? Já, meu filho já tinha, ele sempre ia para a praia, mas ele era um menino que ele ia, mas ele não sabia nadar. Minha mãe falou que o mar estava muito agitado e a maré estava muito cheia. E é tanto que o colega dele, quando o que se salvou, falou que eles entraram na água, meu filho entrou primeiro na água. Aí em seguida entrou o outro que morreu também e por último entrou o menino. Quando eles deu por fé, a maré já estava enchendo, já estava cheia já. Aí meu filho começou, eles ia, só que aí não achava mais terra, não achava mais chão, aí ele começou a se bater, o outro também. É tanto que o outro ainda tentou salvar um deles, Ainda falou assim, não, se acalma, fica calmo que eu vou chamar ajuda, se acalma. Aí o menino se acalmou, no que ele se acalmou ele afundou.
No que ele afundou, o outro foi junto, só que o outro conseguiu se salvar. Saiu e saiu correndo, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Meu filho, ele era um menino bom, né? Meu filho era um menino alegre. Desse jeito que eu vou lembrar dele, não só eu, como todos os amigos, familiares. É uma tristeza muito grande que eu estou sentindo? Sim, estou. Mas eu sei que meu filho agora vai estar em um bom lugar, vai estar num lugar melhor. Pois é, os pais do Pedro Henrique também estão por aqui, mas eles, abalados, não quiseram gravar entrevista, só disseram que realmente o Pedro Henrique era um menino muito bom, muito família, participante, né, participativo de atividades escolares. Não quiseram gravar entrevista, mas deixaram esse depoimento para que o relatasse. Os velórios dos dois, Isa, vão acontecer ainda hoje, assim que o corpo for liberado. O Juan será velado na igreja adventista do bairro Nilo Fraga. Já o corpo do Pedro Henrique será velado na residência da família no bairro Mercado do Povo. Os sepultamentos dos dois amigos estão previstos para acontecer amanhã ao meio-dia. O Juan será sepultado no cemitério do bairro Vila Jardim, enquanto o corpo do Pedro Henrique será sepultado no cemitério do bairro Paraguai. Com esses dois óbitos por afogamento que aconteceu ontem, Isa, somamos hoje 5 mortes por afogamento aqui em Porto Seguro, de acordo com informações do 8º Batalhão de Bombeiro Militar aqui da cidade. Eu volto com vocês. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações. Claro que a gente deixa, né, o nosso abraço, o nosso conforto de mortes esse ano, né? Esses dados que você trouxe do Corpo de Bombeiros. E a gente, claro, que deixa esse abraço, esse conforto para essas famílias que estão nesse momento de luto. Bom trabalho para você. E falando sobre essa dor do luto, que a gente agora vai trazer uma reportagem aqui no nosso Bahia Meio-Dia, porque a morte é uma pessoa querida, pode ser uma experiência profundamente dolorosa. E nem sempre quem enfrenta essa perda administra bem os sentimentos, a saudade, o vazio. Mas quando esse luto se torna prolongado demais, com um sofrimento intenso e persistente, é necessário buscar suporte profissional. Na reportagem de Alisson Andrade, vamos entender a diferença entre luto e depressão e ver histórias de pessoas que tiveram que reaprender a viver. Há pouco mais de um ano, a pedagoga Lúcia Brito perdeu o marido em um acidente de trânsito em Teixeira de Freitas, um dia antes do aniversário dela. Apesar da dor da perda, hoje ela vive o seu cotidiano enfrentando os desafios. Mas os sentimentos de vazio e saudade permanecem todo o tempo após 40 anos de casados. O luto, ele traz para a gente uma desorientação. A gente fica perdido, não sabe o que fazer, não sabe o que está sentindo, não tem noção do que é que está sentindo. E aí a gente meio que se perde na vida. A gente começa a observar que depois que as coisas acontecem dessa forma, o mundo continua funcionando e enquanto parece que a vida da gente parou. O sentimento de dor por perder uma pessoa querida também é presente na vida da professora aposentada Helenita Santana. Após 35 anos de casada, o marido dela morreu por complicações cardíacas causadas pelo Covid-19 em 2020. Ela lembra que foram momentos de muita tristeza e que pareciam não ter fim. É uma notícia muito dolorosa, apesar da gente saber que ele não estava bem, mas a gente tinha esperança que ele ia ficar melhor, que ele ia sair de lá. E aí eu fiquei sem chão mesmo e perdi tudo, achei que eu tinha perdido a pessoa mais importante da minha vida, um companheiro de mais de 33 anos de casados. Ele era um marido, um pai, um avô muito presente, super protetor. Então eu tive que aprender a viver. Estudos recentes apontam que o luto é um processo variado e que pode ter gatilhos disparadores em alguns momentos que fazem a pessoa lembrar e se conectar de novo com o sofrimento por uma perda. Eu estou vivendo um processo, né? Fiz terapia, demorei para aceitar. Eu falava o nome dele, eu já chorava. Hoje eu consigo falar. Agora, no momento, veio as lembranças e a gente não tem jeito. A emoção vem, mas eu estou sobrevivendo. A médica psiquiatra Daphne Ronacher explica que o luto é um processo natural de adaptação a uma ausência,
mas ressalta que ele pode ser confundido com a depressão. O luto ele não é uma doença, ele é um processo natural de adaptação a uma ausência. É uma resposta emocional, comportamental e cognitiva que é esperada durante a perda, diante daquela perda, especialmente quando se trata da morte de alguém significativo. E é um processo que envolve choro, saudade, tristeza, pode ter até alteração de padrão de sono, padrão alimentar, e é um processo que ele tende a melhorar de forma progressiva e natural. A depressão, tecnicamente, é uma doença, é o transtorno depressivo maior, que envolve uma condição mais profunda, mais debilitante. De acordo com os especialistas, o luto é um processo muito complexo e cada pessoa passa por ele de uma forma única. Mas quando essa situação se prolonga e ultrapassa 6 meses e a pessoa continua relutante em aceitar a perda, tem variação de humor e dificuldades de interações sociais, ela pode se tornar um transtorno mental que necessita de cuidados. O luto ele se torna uma doença, ele se torna um problema quando ele tem uma intensidade além daquilo que a gente espera, de um período maior do que 6 meses, com esse prejuízo funcional. É importante citar aqui sobre o pensamento de morte, que é um sintoma de alerta que a gente tem que ter em todos esses casos de adoecimento, principalmente mais conhecido na depressão. No luto, o pensamento de morte está associado à pessoa perdida, àquela ausência específica, com o desejo de estar próximo, de reencontro. Já no pensamento suicida, a pessoa tem o desejo de autoextermínio, de finalizar com a própria vida em função de um sofrimento. Então é diferente. Ainda segundo a psiquiatra, quem convive com alguma pessoa que está passando por um luto, inclusive em estado prolongado, deve observar o comportamento do enlutado e contribuir para o bem-estar da pessoa, entendendo que cada um tem a sua forma de conviver com a dor. O que a gente sugere é que as pessoas tenham empatia, que elas se coloquem ali à disposição para fazer uma escutativa, para poder aconselhar e principalmente para estar vigiando a intensidade desse sofrimento, para poder, às vezes, sinalizar aquela pessoa ou aos familiares daquela pessoa, para poder levar para uma avaliação, para uma ajuda de um especialista, quando isso daí foge da normalidade. Durante o luto, os sentimentos de tristeza, saudade e dor são esperados e fazem parte do processo que podem oscilar ao longo do tempo. São emoções muitas vezes intensas, mas não impedem que, mesmo com dificuldades, a pessoa siga em frente, se cuide, trabalhe e mantenha as relações sociais. Sentir dor após a perda é humano, é esperado. O que a gente não pode é normalizar a intensidade e a durabilidade excessiva desse período. E a gente precisa ter sempre em mente que buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de cuidado. Todo dia você levanta, você não sabe qual é a sua reação para aquele dia. Um dia você está bem, no outro dia você não está tão bem e vai seguindo a vida. Você vai se contando com a ajuda dos amigos, entender que a gente teve uma história, nós tivemos uma história e que aquela história foi bonita e que a gente precisa superar tudo isso, E tentando ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo acontecimento, pelo mesmo sofrimento, e a gente vai tentando seguir a vida dessa forma, levantar cada dia pedindo a Deus que nos dê suporte para conduzir tudo isso. O luto é um processo e cada luto é único, cada pessoa tem um luto diferente, cada pessoa tem um tempo. Porque falar, mas já passou tanto tempo, passou 5 anos, mas eu ainda estou de luto. Hoje eu sei que eu tenho que viver, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que tomar decisões, eu sei que eu tenho que fazer escolhas. Ele se foi, fisicamente, mas ele continua aqui dentro. Continua o amor continua aqui dentro comigo. Esse amor eu vou carregar pro resto da vida. É isso, né, gente? O amor, ele nunca se acaba. A lembrança também não. E claro que, como a gente viu aí na reportagem, cada um tem o seu tempo de luto, a forma como reage à perda, à despedida, ao sentimento da saudade, dessa despedida que acontece em hora inesperada. Mas é como a gente viu também, é preciso acompanhamento, é preciso atenção, uma escuta ativa e é preciso buscar, sim, uma ajuda especializada para
passar por esse momento que não é fácil. E olha, foi transferida para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, a menina de 8 anos atropelada no fim de semana no Banco da Vitória, em Ilhéus. Ela sofreu uma fratura no tornozelo e precisa passar por cirurgia. Só que o procedimento não é realizado em Ilhéus, no Hospital Infantil Materno Infantil, onde ela estava internada. E a família aguardava essa transferência. Além da criança, outras 9 pessoas também foram atropeladas. De acordo com a polícia, um homem jogou o carro de forma proposital contra o grupo, com o objetivo de atingir a ex-companheira. Segundo a polícia, William Bonfim Lima não aceitava o fim do relacionamento e a mulher já tinha uma medida protetiva contra ele. William passou por audiência de custódia ontem e teve a prisão preventiva mantida. Ele deve ser encaminhado para o presídio de Itabuna nos próximos dias e vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e tentativa de feminicídio. Vamos aqui agora para mais um caso policial, porque teve a prisão do acidente do médico em Valença. Vamos só acompanhar, aqui na câmera 1, vamos só acompanhar aqui essa informação aqui no G1 sobre essa prisão do caso do médico. Essa prisão, o médico suspeito de matar então 2 pessoas em acidente na Bahia, ele foi preso, ocorreu na segunda-feira, ontem em Salvador, e as investigações apontam que houve uma colisão de forte impacto e que o médico apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Então você vê então a foto do médico aí na sua tela, que está aqui no nosso G1 Bahia. O médico, o nome dele é Enéas de Carvalho Silva Filho, de 50 anos. Então, esse caso aconteceu na BA 542, em Valença, no Baixo Sul da Bahia. Ele foi preso, então, ontem em Salvador, estava foragido e foi localizado em um condomínio residencial no bairro de Pituaçu. O acidente aconteceu no dia 23 de janeiro deste ano e as investigações apontam que houve uma colisão de forte impacto entre os 2 veículos e testemunhas relataram que o médico apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Então você tem mais informações aqui, relembrando toda a situação do caso, investigação da polícia, que comprovam então, que identificam essa questão da prisão, que fortalece essa prisão dele, e sobre esse caso e o exame clínico que foi realizado em relação ao suspeito, que é o médico. Mais informações, acesse então o G1 Bahia. A Secretaria da Fazenda e o PROCON estão reforçando a fiscalização das bebidas destiladas que serão vendidas no Carnaval em Salvador. Depois de 3 mortes por intoxicação por metanol na Bahia, as autoridades querem impedir a distribuição de bebidas adulteradas nos circuitos da folia. A fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda está passando por depósitos, principalmente da região da Barra, para verificar a procedência e a documentação fiscal das bebidas que serão vendidas nos circuitos do Carnaval. Fiscalizar o estabelecimento, aquele que a gente contar de forma irregular, a gente vai estar intimando, dando um prazo aí de 5 dias para ir apresentar notas fiscais e a gente poder ver se está tudo ok. O PROCON, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas e o Centro de Arte e Meio Ambiente, também iniciou treinamentos para combater a venda de bebidas falsificadas e adulteradas no Carnaval. O objetivo é preparar os agentes para identificar e coibir o comércio desse tipo de produto. Nossos fiscais irão se deslocar até os fornecedores, principalmente os revendedores, no entorno do Carnaval, em toda a nossa capital, os camarotes também, onde irão estar averiguando essas condições, onde irão estar averiguando também, principalmente, essa procedência na compra das bebidas, para que nós possamos também trazer esse Carnaval com a maior segurança. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, o estado teve 9 casos de intoxicação por metanol durante a última onda de contaminações no país. 3 pessoas morreram. A primeira vítima foi Avair de Oliveira Pereira, que tinha 38 anos. Era vigilante e morava na zona rural de Cansanção, no sertão da Bahia. Ele morreu no dia 20 de novembro do ano passado, no Hospital Municipal da cidade. A mulher dele aceitou falar por telefone sobre o companheiro. Era uma pessoa muito querida, pelos amigos, familiares, só pensar em ajudar. Avair comemorava o aniversário com amigos no dia 16 de novembro, quando bebeu uísque em um bar do povoado. Começou a apresentar os sintomas algumas horas depois. Ele ficou sem enxergar, ficou se medicando.
Quando ele piorou mesmo, já era 2 horas da manhã. Aí nós fomos para o hospital, aí eles medicaram lá com ele, para ele, fizeram medicação e tal, liberaram ele. Nós viemos para casa, chegamos em casa, ele piorou, voltamos para o hospital de novo. Ele não resistiu. Além de Avair, outras 3 pessoas que beberam uísque passaram mal no povoado. Quando foi na segunda-feira, eu com muita dor de barriga, dor de cabeça e a vista minha turva, entendeu? Aí minha filha, quando foi na terça-feira, ela foi parar no hospital, que ela já amanheceu ruim, mas ela não tinha ido. Quando na terça ela foi para o hospital. Eu não conseguia segurar a coisa assim, a manga ficava tremendo, não conseguia andar em linha reta. A minha vista estava muito embaçada, eu não estava conseguindo ver quase nada. E uma dor de cabeça muito forte, tontura, fraqueza. E aí eu passei o dia assim ruim, de noite eu acordei passando mal de novo. E aí na terça-feira eu procurei atendimento no Hospital Senhora Santana, aqui da cidade de Conceição. A internação e a morte de Avair chamaram a atenção das autoridades de saúde e de segurança. Por isso, uma amostra do sangue dele foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica. Um laudo do DPT de 26 de novembro de 2025 constatou que foi detectada a substância álcool metílico, o metanol, em uma concentração de 4 decigramas e 1 centigrama por litro de sangue. Uma dose extremamente letal. A dose é 10 vezes acima da dose letal que mata 50% das pessoas. A dose que estava encontrada nele é muito alta, o que quer dizer que a contaminação dessa bebida era muito alta, tinha muito metanol. O delegado responsável pela investigação disse que as autoridades de saúde sabiam do caso. A morte do vigilante aconteceu mais de um mês antes dos casos de intoxicação na cidade de Ribeira do Pombal, que fica na mesma região. Lá, no final do ano, 7 pessoas foram contaminadas e o empresário Vinícius Vieira, de 31 anos, morreu. Uma vítima ficou internada na UTI por 40 dias. Segundo a polícia, as bebidas com metanol saíram do mesmo fornecedor. As investigações elas seguem no sentido da identificação de todos os demais envolvidos e, com certeza, estamos velando para impedir que hajam novas intoxicações, novos problemas relacionados a esse tipo de situação envolvendo bebida adulterada por metanol. Sobre as mortes, a Secretaria de Saúde do Estado disse por nota que não houve lançamento tardio do caso. Houve uma análise criteriosa da equipe técnica com avaliação clínica e laboratorial antes de qualquer divulgação. Assim como em Ribeira do Pombal, em Cansanção, a distribuidora que vendeu a bebida contaminada ao barzinho onde Avair consumiu o uísque também já foi reaberta, depois de atender às exigências da vigilância sanitária. O dono do bar não foi alvo de mandado de prisão, pois para a polícia ele foi enganado. Já o proprietário da distribuidora de Cansanção continua foragido. Ademilson Santana teria comprado a bebida adulterada na mão de um outro empresário de Feira de Santana, Alex Alves, que está preso desde 5 de janeiro. A defesa dele nega as acusações. Houve adulteração de algumas bebidas, mas não tem prova de que foi ele que vendeu, de que foi ele que forneceu. Até porque o depoimento que ensejou a prisão preventiva do Alex foi baseada no depoimento de um dono de um depósito que está foragido. A família de Avair espera por respostas. Estou sem chão até hoje, sem acreditar no que está acontecendo. Não estou sem palavras até hoje. Fica esse alerta. Nós não conseguimos o contato da defesa de Ademilson Santana. E olha, gente, o telefone do SAMU está sem funcionar em Ilhéus. Então, atenção. Segundo a Secretaria de Saúde, o número 192 está fora de operação por causa de um problema na internet. Em casos de urgência e emergência, a população deve acionar o SAMU por meio desses telefones que estão aparecendo aí na sua tela. E a gente, claro, que reforça para você também ouvir esse número, porque às vezes a gente está na frente da TV, mas às vezes está só ouvindo, né? Então, assim, a gente dá esse contato que é o 98126 0336 ou o 99133 8780. Então, ficam aí esses 2 números para o contato com o SAMU. A Secretaria informou que uma equipe técnica já está trabalhando e o serviço deve ser normalizado até o fim do dia e a gente, claro, vai trazendo atualizações para deixar você bem informado.
A polícia prendeu em flagrante 2 homens que planejavam arremessar celulares para dentro do presídio de Teixeira de Freitas. Isso foi no bairro Eixo Sul. Com a dupla foram apreendidos 5 celulares, 8 bases de carregadores, além de cabos e fone de ouvido. Segundo a polícia, os materiais estavam separados em pacotes usados nesse tipo de prática criminosa. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos estavam em um carro por aplicativo e durante a abordagem confessaram que foram contratados para arremessar os materiais para dentro do presídio. Olha só que situação, e você está vendo aí as imagens, né? Todo esse material que a polícia conseguiu então apreender. E a Polícia Civil também realizou uma operação no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. O objetivo foi impedir a atuação de líderes de facções criminosas de dentro do presídio. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 celas específicas da unidade. Segundo a polícia, as investigações indicam que, mesmo presos, detentos estavam envolvidos em homicídios, disputas por território do tráfico de drogas e outros crimes graves. 3 detentos foram colocados em regime disciplinar, diferenciado e transferidos para uma outra unidade prisional, cumprindo uma decisão judicial. Durante a operação, celulares, drogas e anotações foram apreendidos e claro que todo esse material aí será analisado pela polícia. Só este ano, o Corpo de Bombeiros da Bahia já registrou quase 4.000 ocorrências. Muitos dos atendimentos começam dentro de casa e acende o alerta para a prevenção de acidentes domésticos. Vamos acompanhar dicas agora importantes na reportagem. Se com a primeira companhia na escuta... Situação de vazamento de LP. Mais um chamado chega ao Centro Integrado de Comunicações. Do outro lado da linha, uma ocorrência de vazamento de gás. Em poucos minutos, outra guarnição deixa o quartel para outro atendimento. O controle de um enxame de abelhas. Situações distintas, mas que fazem parte da rotina diária do Corpo de Bombeiros. Dentro de casa, problemas que parecem simples podem se transformar em emergência em questão de minutos. Vazamento de gás, quedas no banheiro e até um anel preso no dedo estão entre os chamados mais frequentes atendidos pelos bombeiros. Ocorrências comuns, mas que exigem atenção e principalmente a decisão correta na hora de pedir ajuda. O Corpo de Bombeiros, ele atua em vários segmentos, né? E quando se fala em acidente doméstico, às vezes pensando na indústria como um local de grande risco, mas assim, o acidente doméstico, a cozinha é um do lugar que mais acontece acidentes. Então a gente tem aí desde queimaduras, vazamento de gás, intoxicação, né? A pessoa que coloca um anel no dedo não consegue retirar esse anel, então de repente ela vai se deparar no hospital com o dedo inchado, o médico fala assim, olha, a gente não tem o que fazer, procure o Corpo de Bombeiros, a gente faz essa retirada de anel. A gente tem aí quedas, então queda também, pessoas jovens, idosos, caem muito. Então, assim, são inúmeras as ocorrências. O Corpo de Bombeiros da Bahia já registrou mais de 4.000 atendimentos somente no início desse ano. No ranking estadual, Itabuna aparece entre os municípios com maior volume de ocorrências atendidas pela corporação. Em Itabuna e em outras cidades da Bahia, muitos chamados atendidos pelos bombeiros começam dentro de casa. São ocorrências ligadas ao atendimento pré-hospitalar e à prevenção. Situações simples do dia a dia que podem virar acidentes se não forem tratadas da forma correta. A mangueira tem validade, o resistor tem validade, a forma que essa mangueira é condicionada, ela não pode passar por trás do fogão, né? Então tudo isso já são medidas que vão o quê? Prevenir, né, para que esse acidente ele não ocorra. O vazamento de gás está entre os chamados mais frequentes. Um risco silencioso que pode causar explosões, incêndios e até intoxicações, especialmente quando a população tenta resolver o problema por conta própria. Outro atendimento bastante comum é o de anel preso no dedo. Parece simples, mas o inchaço pode piorar rapidamente, comprometer a circulação e resultar em uma necrose.
Segundo o tenente, já houve caso de noiva sair direto do cartório para o batalhão em busca de ajuda. Uma noiva, né, que foi para o cartório, foi casar, ela casou, botou a aliança e após botar a aliança ela percebeu que começou a apertar o dedo e o dedo começou a inchar e ela saiu de lá do cartório e veio vestida de noiva aqui para o quartel e a gente teve que fazer essa retirada desse anel, né, dessa aliança que ela casou e a aliança infelizmente teve que ser retirada aqui no bombeiro. E para mostrar como esse tipo de ocorrência é atendida, os bombeiros realizaram uma simulação de corte de anel. E dessa vez, quem topou ser a cobaia fui eu. O procedimento é rápido, seguro e evita ferimentos que podem acontecer quando a pessoa tenta improvisar em casa. E a principal orientação é clara: não tente resolver sozinho situações que oferecem risco. Hoje a gente tem a internet, né, que tem várias formas, aí, várias maneiras, com fio dental, com sabonete, com óleo, mas às vezes nada disso vai funcionar, porque o membro ele incha de tal forma que você não consegue retirar. Então a gente tem que cortar esse anel. E aí nós temos algumas técnicas e algumas ferramentas, só que nós temos anéis muito resistentes, né, anel de aço, assim, uma composição química muito resistente, e a gente tem que usar uma ferramenta que vai fazer com que esse anel seja cortado sem colocar em risco o membro da pessoa. Viu aí? Esse exemplo aí que a Alana trouxe, muito corajosa a Alana, e ela já mostrou que é uma situação que, claro, feita pelo resgate de forma correta, é segura e não tem problema. E claro que a gente reforça, qualquer situação de risco, como essas que nós mostramos aí na reportagem, esses exemplos, é preciso entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. E a gente reforça o número de emergência, que é o telefone 193. Então você faz o número de emergência e numa situação como dessas que nós mostramos, entra em contato com o Corpo de Bombeiros. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante com drogas e munições em Itabuna. A polícia disse que um trabalho de inteligência identificou a chegada de uma encomenda suspeita numa agência dos Correios, utilizando aí o serviço de postagem para o crime. O jovem foi detido na hora em que retirava o pacote com quase 7,5 kg de maconha e munições. Olha esse volume aí que você está acompanhando na sua tela. Segundo a polícia, no momento da prisão, o suspeito estava com uma adolescente que usou a identidade da irmã para retirar a encomenda. Já na casa do jovem, a polícia encontrou outras drogas e embalagens usadas para acondicionar os entorpecentes. De acordo com a polícia, o suspeito já possui passagem na delegacia por tráfico. A adolescente foi apresentada na delegacia para que fossem adotadas as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Participaram da ação policiais civis, da FICO e também a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. E a gente fica aí, né, pensando, utilizando o serviço dos Correios, a ousadia aí do tráfico para poder conseguir fazer essa distribuição das drogas por diversas formas possíveis e o trabalho importante da polícia de investigação em casos como esse. E policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário descobriram uma plantação de maconha em Ilhéus. Ao todo, 480 pés da droga foram encontrados em uma roça na zona rural de Ilhéus. Segundo a polícia, a plantação ainda estava em fase inicial. Você está vendo imagens que a polícia conseguiu registrar desse trabalho aí de identificação. Estavam em fase inicial de crescimento e as mudas eram mantidas em embalagens plásticas, como se estivesse criando uma espécie de estufa, né? Fazendo esse processo de, quem trabalha com mudas, quem entende um pouco, esse processo de início dessa plantação para fortalecimento dessas mudas. Durante a ação, ninguém foi encontrado no local e claro que é um processo agora de investigação para identificar de quem é a propriedade, quem é o responsável, quem eram as pessoas que circulavam nessa área onde essas mudas foram encontradas. Então tem muito trabalho aí de investigação da polícia agora em relação a esse caso. Vamos às mensagens aqui no nosso Bahia Meio Dia. Já mandou sua mensagem para cá? Vamos conferir? Como de praxe, vamos lá para baixo. Tem muitas mensagens na telinha do nosso BMD. Vou começar pela mensagem da Lourdes, que manda aqui a foto dos netinhos. Luiz Felipe e Ana Luísa de volta às aulas em Ilhéus. E os vovôs João e Lourdes, orgulhosos dos netinhos que estão aí nessa nova jornada do ano letivo de 2026. Obrigada, viu, Lourdes, pela mensagem. Abraço aí para o Luiz e a Ana Luísa.
Mensagem também da Tatiana, aqui na tela do BMD, dando parabéns à filha, Ana Elis, por mais um ano de vida. A família aí de Camacan celebrando então o aniversário da Ana Elis, junto com a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Obrigada, viu, Tatiana, pela mensagem. Parabéns a Ana, muitos anos de vida e celebrem essa data. Tem mensagem também do Ismael, que ele é de Itabuna. Ele está dando parabéns à audiência, o excelente trabalho com notícias sempre em primeiro lugar. A gente que agradece, viu, Ismael, a sua mensagem, a sua participação e a confiança no nosso trabalho. E também desejando aí ao irmão que está celebrou ontem o aniversário, um grande exemplo para ele. Gratidão a Deus por tê-lo aí como irmão. Então, parabéns ao irmão Sebastião do Ismael, que celebrou ontem mais um ano de vida. Obrigada pela participação. Mais mensagem aqui da Geórgia. Hoje minha filha Ana Carolina completa 16 anos. Desejo que sua vida seja sempre iluminada, com saúde, amor, sonhos realizados e muitas felicidades. Parabéns, viu, Carolina, pelos 16 anos. Geórgia, mamãe toda orgulhosa, claro, aí celebrando mais um ano de vida da filha. Parabéns aí a toda a família. E esquecendo aqui da mensagem da Maila, de Uruçuca. Essa é a minha avó, Maria, que mora em Taboquinhas, Itacaré. Fica sempre ligada no Bahia Meio-Dia e ama vocês. Oh, que bacana. Então, um beijo forte aí para dona Maria, que está em Taboquinhas, Itacaré, sempre acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Foto aí na praia, aproveitando o dia. E a Maila também, que manda essa mensagem especial aqui para a gente. Forte abraço. Vamos aqui nas meninas. Joilma manda mensagem pra gente. Joilma de Pau Brasil e tá dando parabéns às sobrinhas, às gêmeas. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. As gêmeas Tayane e Tamile. Parabéns, então. Muitos anos de vida e toda a nossa equipe do BMD manda esse abraço especial e o parabéns para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens aqui na tela do nosso Bahia Meio-Dia. Crianças aqui de Itabuna já começaram a receber as doações da campanha Volta às Aulas Solidária da Rede Bahia. E a surpresa chegou bem no primeiro dia de aula. Foi uma alegria só. Confiram aí. Cadernos, lápis, tintas e esperança. O que para alguns é apenas material escolar, para centenas de crianças representa a chance de começar o ano letivo com dignidade. A creche e escola Raimundo Jerônimo Machado, no bairro Nova Itabuna, foi a primeira instituição a receber as doações da campanha Volta às Aulas Solidária, da Rede Bahia. Hoje foi o primeiro dia de aula aqui na escola. Segundo a direção, algumas mães entraram em contato com a escola informando que não mandariam os filhos hoje, porque não tiveram dinheiro para comprar o material escolar. Então eu falei assim, não pode vir, que aí a escola a gente fornece. E quando ontem eu recebi a ligação informando que a escola foi contemplada com essa volta às aulas, foi, nossa, muito, falei, Senhor, o Senhor é muito bom. E o Senhor é muito bom com essa comunidade. Então, assim, é muito gratificante saber que tem ONGs e a TV Santa Cruz, que faz esse projeto, porque nem todo mundo tem condições. Para muitas famílias, a doação fez toda a diferença. Para mim e para as várias mães aqui, é um prazer estar recebendo esses kits, porque nem todas as mães têm condições, Eu mesmo tenho 4 filhos, tenho 5, mas um ainda não estuda. Mas para mim esse mês foi um pouco puxado, E a gente agradece, a todos que queiram ajudar. A gente que tem muita mãe mesmo, tem muitos pais que não têm condições. Então para a gente fica agradecido, por estar recebendo esses kits. E que Deus abençoe a todos. Outra unidade beneficiada na manhã de hoje foi a Escola Ação e Cidadania no bairro Mangabinha, na região da Bananeira. Uma comunidade carente e é uma atividade muito importante que a gente agora está recebendo. A gente está muito feliz. A 4ª edição da campanha Volta às Aulas Solidária deste ano arrecadou cerca de 5.000 itens. As doações irão beneficiar 8 instituições, entre creches e escolas de comunidades carentes aqui do município. As instituições foram escolhidas pela Central Única de Favelas, a CUFA. Estamos cada vez mais gratos por essa campanha estar alcançando várias instituições. Esse ano nós vamos conseguir estender para 8 instituições. Cada instituição vai receber por iguais o tanto de material que foi contribuído. Então nós só temos a agradecer por essa campanha novamente ter dado certo, mais um ano ter dado certo e com certeza fazendo a diferença na vida tanto da escola, tanto dos alunos quanto dos pais.
Por aqui, as crianças sabem bem a importância da solidariedade. Vai ajudar muito para as crianças que falta o material, que não teve condições de comprar. Vai ajudar a gente a fazer atividade, a pintar o caderno, colorir, desenhar e fazer um monte de coisa, artes. Quem doa material escolar ajuda cada criança a escrever também um futuro melhor. Eu fiquei feliz e eu queria agradecer muito a vocês por ter trazido esse material. A quem não tem, né, que os pais não teve condições. Obrigado a todo mundo que doou, viu? Valeu! Só esse recado deixa o nosso coração bem mais alegre, né? Acredito que você também que participou e ajudou doando aí os itens para fortalecer essa campanha tão importante que incentiva a educação, que você também está sentindo depois de ver logo essa primeira doação, seu coração também mais aquecido por incentivar a educação e ajudar essas crianças que agora vão ter aí um ano letivo bem mais diferente, com esse auxílio que parece ser tão pequeno, né? Uma caneta, um lápis de pintar, um giz de cera, mas como eles disseram, eles vão colorir muito mais, eles vão usar a criatividade e tudo isso vai transformar esse ano letivo dessas crianças. Obrigada a você que contribuiu pela participação. E olha, cerca de 130 crianças participam de uma colônia de férias em Itabuna. A ação está sendo promovida pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza em um clube, como você está vendo aí nas imagens, no bairro Conceição. Está rolando atividades lúdicas, futebol, brincadeiras, banho de piscina e nesse calorão, e o banho de piscina tem que estar na programação. Um momento de muita diversão para essa criançada e a ação busca fortalecer os vínculos familiares e sociais. Amanhã a ação será direcionada aos idosos atendidos pelo CRAS do município. Ainda no clima de volta às aulas, a gente fala agora de opções saudáveis e atrativas para ajudar você que está em casa tentando já entrar naquela rotina de manter a lancheira das crianças mais saudável, viu? É claro que a gente ouviu a opinião de uma nutricionista e você confere agora. Este é Theo. Ele tem 2 anos e dá para ver que quando o assunto é encher a barriguinha, o pequeno não brinca em serviço. E é tudo bem saudável. Conversava muito com a pediatra dele para a gente fazer uma introdução, porque eu sei que a partir da introdução, né, alimentar, que surge esse desejo da criança pela comida. Então, hoje a gente tenta oferecer muita verdura, fruta, ele ama muito fruta, então a gente oferece mesmo, iogurte natural, ele toma também. Este ano ele vai para a creche pela primeira vez e a maior preocupação dos pais era justamente como ficaria a alimentação fora de casa. Na creche a gente não vai ter como controlar, né? Eu não vou estar lá. A gente manda o lanche, então o que eu mandar, eu não sei se ele vai comer, é uma pessoa estranha oferecendo até então, mas a gente vai tentar oferecer algo mais assim, mais saudável, mais frutas, mais o que ele já está habituado em casa, que são as frutinhas dele, panqueca, o iogurte natural que ele tanto ama, e tentar diminuir mais os industrializados, né? Porque ele não é muito frequente de comer e também porque eu sei que não é tão saudável para ele. Comprei alguns cortadores e agora a comida dele vai toda cortadinha, com estrelinha, com corações, para ver se ele tem mais interesse pelas formas também. E por eu não estar perto, né, para ele sentir talvez o meu cuidado de longe. Olha, montar a lancheira da criançada não é uma tarefa fácil, principalmente porque muita gente tende a ceder aos produtos industrializados por conta da praticidade. Para dar algumas dicas sobre essa alimentação para os pequenos, nós convidamos a nutricionista Bianca Góes, que vai conversar com a gente. Bianca, dá para ver aqui que a Letícia, o esposo dela e Theo mandam super bem. Mas tem alguma coisa aqui nessa realidade especificamente que ainda é importante ficar atento? Bom, de fato, eles estão nota 10, super preparados, né? Como ela explicou, o Theo vai entrar agora na idade, na escola, na creche, e eles estão super preparados para a montagem da lancheira. Aqui, de fato, a gente não tem o que pontuar de negativo, mas sim de positivo, né? Eles estão mandando opções para Theo, que são opções caseiras, integrais, né? Como a panqueca de banana. Estão mandando também as frutas, que já faz parte do repertório alimentar dele. Bianca acompanhou a nossa equipe em uma segunda casa e encontramos Carol. Aqui a missão dela é dobrada. É que Eva ainda não vai para a escola, só Juan
e mel. Juan, por exemplo, não come frango, aí só vai queijo. Mel, não gosta de queijo, aí tem que ir outra proteína. E aí a gente vai se equilibrando. Eu procuro coisas que eu consiga ter uma praticidade, né? Porque o pão de forma a gente pode fazer a pizza, pode mandar como sanduíche, mas também pode fazer um pastel, né? A gente vai usando a criatividade. A massa de pastel também dá para fazer vários outros tipos de salgado, não só aquele pastel fechadinho, e aí também vai brincando com os recheios. A fruta sempre tem que ter, né? Porque estão em fase de crescimento, precisa de vitamina. E aí, para evitar entrar processado, essas coisas, a gente sempre busca ir na feira, comprar as frutas fresquinhas e mandar. E o suco também sempre de fruta. Tudo faz parte do cardápio mais que aprovado por eles. É ótimo, é uma maravilha. Tá aprovado? Tá. Tem algum assim que você mais gosta? Qual é? A pizza de frango. Eu gosto muito, né? Que é fácil, é rápido, é prático, é gostoso. E na escola eu como jogando bola, eu faço os dois ao mesmo tempo. Aí não é um negócio difícil de comer, não, um negócio desse tamanho, um saco. Aí é a lancheira numa mão, o suco no bolso, e eu tô comendo e eu tô jogando. É muito gostoso também. Opções aprovadas pela Nutri também. Ela utiliza, né, a didática da criatividade para trazer alimentos que são de fáceis acesso, mas que ela envia em formatos diferentes. Um grande exemplo ali é a pizza feita do pão de forma, né? Então ela utiliza o pão de forma que pode ser levado como sanduíche, mas também para poder fazer uma pizza que também pode ser uma massa de pastel. Então ela usa dessa criatividade para enviar o mesmo alimento, mas de formas diferentes. Ela manda uma lancheira completa, onde a gente tem ali carboidratos, que é por conta da energia, tem as frutas, que são as vitaminas que vai trazer, né, para essas crianças, e também tem a porção de proteína para dar músculo a essas crianças, né? Então passa todo pelo desenvolvimento ideal para essa criança em uma refeição completa. O lanche da escola não precisa ser uma dor de cabeça. Basta um pouco de atenção para opções mais saudáveis para as crianças, de acordo com a realidade de cada família. Uma lancheira ela não precisa ser extremamente perfeita ou extremamente irreal. Ela precisa combinar com a realidade desta família e também com a realidade da aceitação desta criança, porque não adianta você colocar uma lancheira extremamente 100% saudável e essa criança não comer e a lancheira voltar toda, essa criança voltar com fome da escola. Então ela adapta conforme a aceitação desta criança também. Viu aí que dicas valiosas? Eu estou aqui impressionada, tentando aí, pensando como é que eu vou colocar isso na prática. Acho que você também está acompanhando o Bahia Meio Dia, deve estar pensando a mesma coisa. Se você quiser voltar para rever essa reportagem, é possível, é só acessar o Globoplay que vai estar lá e você vai conseguir anotar, tirar dúvidas, pensar naquele calendário de como você vai fazer isso no dia a dia na prática, que é o principal desafio, mas a gente que é mãe, a gente consegue, viu? Vou agora aqui para um destaque do nosso G1 Bahia. A gente vai mostrar sobre um curso do IFBA, um curso que está ofertando mais de 1000 vagas, é um curso preparatório. A reportagem aqui já abriu na tela diretamente. As inscrições seguem até o dia 6 de março para o curso Partiu IFE. Isso prepara os estudantes para a seleção do Instituto, porque muitas vezes alguém esbarra no processo, né? Então tem essa oportunidade de conseguir fazer esse curso preparatório. Então as inscrições gratuitas para o processo seletivo do curso e a proposta é capacitar os estudantes para esse ingresso e permanência no IFBA. Então se você quiser mais informações de como participar e se inscrever, acesse então o G1 Bahia. E a Prefeitura de Itabuna está promovendo um curso de capacitação e vistoria de vans e veículos do transporte escolar. Hoje o encontro foi no auditório do SESC Senat, onde está sendo realizado um curso para motoristas e também proprietários. Um dos temas discutidos é a importância do cuidado com a saúde mental. Essa é uma etapa obrigatória nessa capacitação. De acordo com o secretário municipal de Transporte e Trânsito, a vistoria anual é fundamental para a segurança do transporte de crianças e adolescentes de casa até as unidades escolares. Do dia 23 até o dia 25 desse mês, será realizada a vistoria dos veículos. O horário será sempre das 8 da manhã até 2 da tarde. Então, é uma outra etapa. E eu vou falar hoje agora de um outro assunto, porque termina hoje o prazo para aproveitar o desconto de 15% no pagamento antecipado do IPVA 2026. Tem muita gente que se prepara para esse momento, né? O benefício é para o pagamento à vista, mas tem outras opções.
Além dos gastos com combustível, manutenção e seguro, quem tem veículo também precisa se preparar para uma despesa obrigatória, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Com tantos custos, quem paga o imposto anualmente afirma que o valor poderia ser menor. Eu considero alto, né? Mediante a outros países, né? Os valores são bem inferiores ao Brasil. Então, a gente já paga uma carga tributária muito alta, né? Não se resume só ao IPVA. Leandro trabalha com locação de automóveis e administra vários veículos. Para ele, qualquer desconto já faz diferença no orçamento, principalmente quando o pagamento envolve muitos carros ao mesmo tempo. Por isso, sempre opta pelo pagamento em cota única do IPVA e garante desconto de 15% no imposto de cada veículo. Uma forma para reduzir um pouco o impacto do imposto no orçamento. É um desconto que favorece a gente, né? É um desconto bem significativo, 15%. Então, mediante a quantidade de carros, no final das contas, para mim, se torna viável. O motorista que quiser garantir o desconto de 15% no pagamento do IPVA deve ficar atento. Ele ainda pode pagar com 8% de desconto no vencimento da primeira, como se fosse o primeiro parcelamento, por exemplo, março, placas 1 e 2. Então, nessa data de março, ele ainda poderia pagar à vista o imposto com um desconto de 8%. Ou ele pode parcelar em 5%, considerando que ele tem que pagar a primeira parcela ainda nesse vencimento da primeira cota, ou sem desconto. Ou ele pode pagar ao final, né, da data de sua placa, também sem desconto. Quem optar pelo parcelamento também precisa ficar atento. Em caso de parcelamento, caso ele decida parcelar em 5 vezes, sem o desconto, cada parcela não pode ser inferior a R$ 120. A consulta do valor e a emissão do pagamento devem ser feitas apenas pelos canais oficiais, como o site da Cefaz Bahia ou a plataforma ba.gov.br, com opção de pagamento em bancos autorizados e também via Pix. A Cefaz não manda link de Pix, não manda link de boleto, ou seja, ele não manda nenhum tipo de link para o contribuinte. Cabe a ele verificar nos meios de pagamento, né, usuais, consultar seu Renavan e providenciar sua regularização. Caso ele receba qualquer meio desse, supostamente para pagamento, ele deve ignorar. Pode ser um golpe. Circular com o IPVA vencido pode gerar multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do veículo até a regularização. O imposto é cobrado todos os anos dos proprietários de veículos e o dinheiro arrecadado ajuda a financiar áreas como saúde, educação e infraestrutura. Vamos agora acompanhar mais mensagens aqui na tela do nosso Bahia Meio-Dia. Vamos abrir aqui, muitas mensagens chegando ao longo do nosso Bahia Meio-Dia. Vamos tentar mostrar o máximo possível, todas, né? Esse é o objetivo. Começar pela mensagem aqui do Nilo, que manda a foto aí. Eu, minha esposa, Andréia e o meu filho Josué, somos de Teixeira de Freitas, estamos assistindo esse programa maravilhoso. Obrigada, viu, Nilo, pela companhia, a participação. E aí, forte abraço, então, para a Andréia, o filhão Josué, que estão aqui na tela do nosso Bahia Meio-Dia. Obrigada pela participação. Teco manda mensagem. Bom dia, minha amiga e grande profissional. Estou aqui em Eunápolis, Bahia, sempre ligadinho em vocês. Um abraço do palhaço Teco. Obrigada, Teco. Obrigada pela participação, pelo carinho, pela companhia. E esse espaço aqui também é todo seu. Forte abraço para todo mundo que está em Eunápolis acompanhando o BMD. Tem mensagem também da Luciene, falando sobre a dor, né? A dor da perda que a gente vem trazendo aqui no BMD. Perdi meu pai há 3 anos e meu irmão há 2 anos. Os 2 morreram na minha presença. Foi difícil demais para mim, mas temos que nos conformar. Sou Luciene aqui de Itamaraju. Luciene, a gente, claro, que agradece até esse momento de compartilhamento da sua dor aqui no BMD. E a gente sabe, quando a gente vem mostrando na reportagem, é difícil e é um processo que a gente precisa, infelizmente, passar, né? Obrigada e forte abraço a todo mundo aqui do BMD para você, tá? Olha só essa mensagem aqui em relação ao transporte. Alex, até quando iremos lidar com a superlotação no transporte público de Itabuna? Sem falar que a empresa que está operando não tem compromisso com horários. Cadê a licitação para uma nova empresa? E Alex manda então essa foto, ônibus lotado, passageiro sentado, não tem mais vaga, passageiro em pé.
e ainda fica essa situação para o passageiro que enfrenta toda essa situação. E claro que a gente abre espaço para a Prefeitura de Itabuna para falar sobre esse processo de licitação. A mensagem aqui... Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens, porque a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta a gente fala do pré-carnaval de Salvador. Xande Harmonia comandou ontem a melhor segunda-feira do mundo. O Bahia Meio-Dia volta em instantes. (12h50), o seu Bahia Meio-Dia está de volta e a gente volta falando do pré-carnaval de Salvador. Xande Harmonia comandou a melhor segunda-feira do mundo. O circuito Orlando Tapajós já estava iluminado e tomado por foliões que escolheram a melhor segunda-feira do mundo para começar a festa. Um pré-carnaval na melhor segunda-feira e no melhor lugar em Salvador, né? É demais, é demais. Aonde Xande vai, se eu pudesse eu estava atrás. Segunda-feira boa é assim, com a harmonia do samba em Salvador, em fevereiro no Carnaval. Olha, tem gosto de Bahia, do molho do baiano e da baiana. Primeira vez no Carnaval e no pré-Carnaval da Bahia, sou do Rio. Antes de arrastar o trio, Xande prestou homenagem ao cantor Riachão. Cantando samba, ele lembrou, sem precisar explicar muito, que a música da Bahia tem raiz. O povão chegava aos poucos, mas com uma energia que não cabia em palavras. Eu estou muito empolgado, eu acabei de chegar de BH para poder participar do carnaval daqui. É incrível, estou realizando um sonho. Tudo virava música, dança e alegria, de quem foi só para curtir ou de quem foi para trabalhar, mas acabou entrando na festa do mesmo jeito. O pré-carnaval já mostra que Salvador não espera calendário. Aqui a folia começa antes, colorida e com a galera cheia de vontade e no clima de romance. A gente se conheceu e já programou desde o primeiro encontro a vir passar o carnaval aqui. Então já foi o nosso selar para o nosso casamento. Uma segunda diferentona, hein? Vamos falar também de carnaval e sustentabilidade. Essa é uma tendência cada vez mais crescente. Em Salvador, os camarotes estão investindo em práticas sustentáveis que começam ainda na montagem das estruturas e seguem durante toda a folia. Grandiosos, luxuosos e cada vez mais sustentáveis. Uma preocupação que começa no carnaval anterior. Nesse camarote, 60% de toda a madeira foram reaproveitados da estrutura do ano passado. Lonas e tecidos também são reutilizados e ganham novas formas na decoração desse ano. Nessa imensa arena, uma área de shows climatizada. E a água que sai do ar-condicionado tem destino certo. A gente utiliza a água dos ar-condicionados, né? Dos de grande porte, a gente recolhe essa água com tubulação e a gente usa para toda a limpeza de todos os banheiros da gente, construídos por nós. A gente reutiliza a água. Acessibilidade é outra preocupação. A gente dá acesso a todos os níveis do camarote, todos os serviços do camarote têm acessibilidade, desde a bilheteria, da entrada, com elevadores, com a parte de espaço para o PCD no mirante, espaço para o PCD na área de show. Ano passado, 13 camarotes do Carnaval de Salvador ganharam da Prefeitura o selo de Camarote Sustentável, um atestado de boas ações nas áreas de meio ambiente, organização e práticas socialmente responsáveis. Mas a cada ano a gente vê os camarotes evoluindo, um vendo o que o outro está fazendo e quer copiar e fazer, isso é extremamente importante. Todo o setor de serviço, de produção, acaba ganhando com isso. Com isso, a cada ano, a gente vê novos eventos acontecendo pela cidade de Salvador, não só no Carnaval, fora do Carnaval, assumindo práticas sustentáveis nos eventos. Nesse camarote aqui, a preocupação com a sustentabilidade já começa bem antes da festa. Esse material aqui foi gerado com a montagem, material que poderia ir para o lixo. Só que uma cooperativa de reciclagem separa
e reutiliza todo esse material. Renda extra para dona Raquel, que trabalha aqui há 4 carnavais. Além de ajudar o meio ambiente, a não poluir o meio ambiente, é uma ajuda para a gente também. Para o sustento, para o nosso sustento e para a nossa renda. O camarote ainda faz parceria com uma cooperativa de costureiras. Tecido e lona usados no espaço são doados e viram bolsas que depois são compradas pelo camarote. Colaborar, na verdade, para o escoamento da produção, não é, desse grupo é importante e principalmente é a gente trazer de alguma maneira o engajamento, a participação do nosso cliente, porque ele recebe esse abadá nessa bolsa e ela vai identificada falando como é que da origem, né, como é que esse material chegou até ele. É o uso e reuso consciente que deixa esse grande exemplo. Mas já que a gente está falando em carnaval, eu acredito que você que está acompanhando o BMD já tem a sua música favorita para esse carnaval. E pensando nisso, a gente lembra que no G1 Bahia é possível você votar aí no troféu Bahia Folia 2026, escolher a sua música favorita, deixar aí, são mais de 30 músicas que estão disputando o troféu este ano, então acessa o G1 Bahia, escolhe a sua música favorita já desse carnaval, vota e participa, porque a gente quer ver quem vai ganhar essa grande disputa. Vamos ver agora os destaques, eu vou aqui para a câmera 3, vamos ver os destaques do nosso Globo Esporte Bahia, quem conta tudo pra gente é Rainan Peralva. Muito boa tarde para você que está ligado no Bahia Meio Dia e para você que curte o Globo Esporte. Chegou o dia, hein? Campeonato Brasileiro, 3ª rodada, tem vitória em campo contra o Flamengo. Promessa de Barradão lotado, tanto da torcida visitante, como também da torcida do Vitória, né? Check-ins praticamente esgotados. E olha, o Vitória hoje pode ter a estreia do Marinho. Ele foi relacionado, mas deve entrar no segundo tempo, quem sabe ali no lugar do Eric. Outra novidade é Lucas Arcanjo, goleiro, foi relacionado, se recuperou de uma lesão, fez cirurgia no joelho, está de volta, mas acredito também que comece no banco de reservas, o Gabriel deve ser titular. Mais uma novidade para o jogo, Kaique Gonçalves, o volante deve ser improvisado na zaga, o Richelli deve ficar no banco de reservas, pode ser que o Luan Cândido apareça no lugar do Zé Marcos ali na defesa pelo lado esquerdo, Camutanga vai ser titular, o esquema de 3 zagueiros mantidos. O Dudu já foi garantido pelo técnico e deu entrevista ontem. Já você vai ouvir aqui no Globo Esporte a entrevista dele, que ele vai ser titular contra o Flamengo ali no meio de campo ao lado do Baralhas. Todos os detalhes e informações já para você no Globo Esporte. E o Bahia, gente, joga amanhã fora de casa contra o Vasco da Gama e pode ter o Everaldo jogando pelo Campeonato Brasileiro, é isso. Ele chegou na sexta, já estreou no domingo, marcou o gol e deu entrevista ontem na sua apresentação oficial. Várias perguntas interessantes. Ele disse que vai brigar por titularidade, que joga em qualquer posição, está à disposição do Rogério Ceni e já pode ser aproveitado nesse jogo de amanhã. Por quê? Porque o Del está suspenso, foi expulso no último jogo e ele pode ser o substituto ali do William José no segundo tempo. Possivelmente, né? Será que o Rogério Ceni vai colocar o Everaldo para jogar essa partida? Já você acompanha todos os detalhes da apresentação desse jogador dentro do Globo Esporte. Já. Vamos aqui para a nossa tela para a gente acompanhar as mensagens que chegam aqui no nosso Bahia Meio Dia. Olha só essa foto que a Duda Cassimiro mandou para a gente, dando os parabéns, é de Canavieiras, está mandando os parabéns para o príncipe dela, o Heitor, que hoje está completando 3 aninhos, filho amado e abençoado. Parabéns, então, ao pequeno Heitor, 3 aninhos de vida. E toda a família celebrando aí a Duda, a mamãe, super orgulhosa. Parabéns, felicidades. Tem também mensagem da Ivana, que mostra a foto do filho Theo, acompanhando aqui o nosso BMD, já pronto para a escola, todo bonitinho, perfumado, assistindo o nosso Bahia Meio Dia junto com a mamãe. Ivana, obrigada pela participação, pelo carinho. Boa aula, então, para o Theo. Mensagem também da Maria,
falando sobre a dor da perda, ela dizendo que perdeu o netinho há 2 anos. Ele só tinha 4 anos, é uma dor inexplicável. Maria de Fátima que manda essa mensagem de Itapebi pra gente. Imaginamos, viu, Maria, força aí nesse processo e a gente agradece aí esse compartilhamento desse seu sentimento aqui no nosso BMD junto com a gente. A Gabriela Falcão também manda mensagem dando boa tarde. Perdi minha mãe em maio. Eu choro todos os dias, não é fácil, não está sendo fácil. Né, Gabriela? A perda da mãe também é um processo assim que a gente demora também muito para entender esse processo, independente do grau, mas a mãe é aquela relação também muito difícil esse processo. A gente fica aqui na torcida para que você consiga aí passar por todo esse processo da dor e da perda. Obrigada pela participação. Tem mensagem da Bia que está dando parabéns à filha, que está celebrando o aniversário, a Brenda. Que Deus abençoe, muitos anos de vida e saúde. Então, parabéns para a Brenda, que está celebrando aí mais um ano de vida, e a Bia, a mamãe aí, comemorando essa data. A Michele manda mensagem, olha só que coisa mais carnavalesca do bloquinho da Melina, do bairro do Malhado, em Ilhéus. Manda um cheirinho aí para minha netinha Melina, que ontem completou 11 meses de vida. A vovó aí celebrando, Michele de Ilhéus, e comemorou aí com o bloquinho da Melina. Que coisa mais fofa aqui nesse ritmo de carnaval na tela do BMD. Obrigada, viu, Michele, pela participação. Felicidades aí para toda a família. Érica manda também a mensagem para a gente, dizendo que aqui da Fazenda dos Crentes amei a atitude da doação dos materiais escolares. Deus abençoe a todos. A gente também ficou muito feliz. E Érica, obrigada pela participação aqui no nosso BMD. O nosso BMD chegou ao fim. A gente encerra hoje dizendo para você obrigada, boa tarde, obrigada pela companhia. E na sequência tem Globo Esporte Bahia. Tchau, tchau.